Quando os manuscritos foram encontrados, havia um jovem, bem jovem ainda, estudante de Harvard, que estava em Israel. Eu tive o privilégio de conhecer esse jovem, quando evidentemente ele já era bem velhinho. Hoje ele faleceu. O seu nome, Frank Cross, o maior professor especialista em epigrafia da Universidade de Harvard. E o Frank Cross, ele fez um sistema de análise das letras hebraicas para perceber quando as letras foram escritas. Eu vou explicar isso para você. Você sabe, quem conhece bem a língua portuguesa, percebe que consegue ver a diferença de uma carta escrita no Brasil dos anos 1920 para uma carta escrita hoje, quando a gente usa tanto teclado que já perdeu a capacidade de fazer uma caligrafia bonita. Quem conhece muito o alemão sabe perceber a diferença entre uma letra gótica, um alemão gótico, e um alemão pré-gótico. Você fala, esse aqui foi escrito na época do alemão gótico. Seria mais ou menos isso que Frank Cross desenvolveu. Ele colocou assim, vou mostrar para vocês. Ele começou a perceber vários manuscritos hebraicos de várias épocas, de vários lugares. Por exemplo, o estilo oriental, sefaradita, que veio da Espanha, o askenazi, o italiano, o bizantino, o do Iêmen, algumas cópias em hebraico do Iêmen, e ele começou a perceber diferentes tipos de escrita. Escrita semi-quadrática, uma escrita cursiva, e a partir daí ele falou: será que isso também não valeria para os manuscritos do Mar Morto? Então ele começou a desenvolver um estilo de escrita, tudo feito à mão, gente. Isso em 1950, quando ainda não havia computador, IA, o homem era um gênio. Ele começou a copiar e perceber as diferenças entre as letras de vários períodos. Então ele falou: olha, essas letras aqui parecem com um escrito da época da Pedra de Roseta. E ele começou a perceber isso no grego. Aí ele percebeu, olha, veja bem, o grego, à medida que o tempo vai passando, ele vai mudando a letra. E vários estudiosos de Novo Testamento grego fazem isso com os manuscritos gregos. Eles sabem a data do manuscrito pelo estilo do alfa, do beta, do gama, etc. Então Frank Cross falou, isso também deve ser verdade em relação ao hebraico. E ele começou a perceber nos manuscritos, usando apenas lupa, e os textos originais, a diferença entre o Aleph, como é que o Aleph era produzido no terceiro século antes de Cristo, depois no período herodiano, depois no segundo século da era cristã, como é que o rei era feito, como é que as letras eram produzidas, e ele começou a notar a diferença entre as letras. Aí o que o sistema Enoch fez? Ele pegou toda a teoria do Frank Cross e ele então analisou as letras. Eles não mostraram a teoria do Frank Cross para o sistema de IA. Eles falaram o seguinte: com base na tipologia das letras desses manuscritos aqui, como é que você classificaria a origem deles? Então, a inteligência artificial começou a pegar as mesmas letras e começou a pegar os mínimos detalhes, assim como o Frank Cross fez. Olha aqui, isso aqui já é do sistema do Enoch. Olha a letra Aleph, que está mais atrás, e a letra Beit, que está mais aqui. Olha a diferença. Eu sei, eu também não sou experto em manuscritos antigos, para a gente pode parecer que são todas iguais, mas tem diferença. Às vezes é uma franjinha a mais, uma franjinha a menos, é se você olhar, por exemplo, nessa parte em destaque, você vê que tem, às vezes, uma escorregada de tinta para um lado que antes não tinha, e isso é padronizável. Então, a partir desse momento, eles analisaram com o sistema Enoch, e quando ele deu a data dos manuscritos, em 79% dos casos, a data que ele deu foi a mesma data que Frank Cross havia dado. A mesmíssima data. Então, isso aqui é muito importante, porque demonstra que Frank Cross acertou. Mas, e nas 21% dos manuscritos em que o sistema Enoch discordou do sistema de Frank Cross? O que nós fazemos com ele? Bom, vamos com calma. Em primeiro lugar, vamos entender que se você tem um aluno, tá certo? Que você coloca ele em sala de aula e você pede para ele calcular uma série de ambientes.
ele acerta em 79% dos cálculos, dando a mesmo resultado de um professor, você fala: "Esse é um bom aluno, está aprovado". Ele tirou 79 na prova. E os 21 que ele errou? Nesse caso específico da comparação de Frank Ross e do Enoch, quem errou foi Frank Ross. Mas calma, não jogue pedras no professor de Harvard. Eu vou explicar em que sentido que Frank Ross errou. Lembra que ele dependia de uma lupa? Ele dependia de uma lupa e de muitas letras meio apagadas. Mas a IA conseguia, em alta resolução, ver traços de tinta que Frank Ross não percebia a olho nu. Então, esses 21% de divergência são interessantes para nós. Até aqui, o que, que nós percebemos? E é isso que eu coloco no meu artigo. Que a IA validou o método de comparação de letras de Frank Ross para saber qual é o manuscrito mais antigo, qual que é o mais novo. Ok? E nos 21% que a IA discordou de Frank Ross, na verdade, ela não jogou fora a hipótese dele, apenas corrigiu aquilo onde ele errou dentro da sua própria hipótese, por depender apenas de lupa, manuscritos meio apagados e um olho humano nu. Só isso. Agora, nesses 21% que a inteligência artificial mostrou modificações, nós temos algo muito relevante, que foi a pesquisa com carbono 14. Você sabe que o carbono 14 ele é muito interessante para datar elementos antigos. A natureza, a atmosfera tem o carbono 14, que ele é absorvido pelas plantas, o animal come a planta, o ser humano come a planta, e nós não pegamos o carbono 14 da atmosfera como as plantas, mas ao comer as plantas, nós temos carbono 14 em nosso organismo. E ele está em equilíbrio com o carbono 12. Mas quando nós morremos, o que acontece? O carbono 14 começa a diminuir. Na verdade, para ser preciso com o método, o carbono 14 ele diminui todos os dias em nosso organismo, tá certo? Todo dia vai diminuindo em relação ao carbono 12, que é estável. O 12 é estável, o 14 não, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas quando você faz a próxima refeição, eles igualam de novo. Depois vai caindo, 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 igualam de novo. Só que, o que acontece? Quando você morre, você para de consumir alimentos. Então, evidentemente, que o decaimento do carbono 14 é muito grande em relação ao carbono 12. Eles fazem a média dessa distância e conseguem fazer a datação da morte de um elemento vivo. Então, o carbono 14 pode ser usado para datar árvores, ossos, material orgânico de uma maneira geral. Um tecido feito, por exemplo, de pele de animal, um papiro, porque foi feito de uma planta. Só que aí você tem vários elementos que eu não vou entrar aqui no mérito, que é a questão da calibração do carbono 14, que ele teve que ser calibrado, tem a curva. Mas, seja como for, é um método muito bom para datarmos materiais arqueológicos. Eu sei que alguns devem estar perguntando, tá, mas e os milhões de anos? Carbono 14 não dá milhões de anos, tá bom? Esquece isso. Carbono 14 vai chegar no máximo a 50 mil anos, mas como é que compara isso com a data da Terra? Eu não vou entrar nesse mérito hoje por causa do tema. Mas se você quiser que eu trate disso no futuro, é só você deixar um comentário. Rodrigo, fala então sobre método de datação e idade da Terra. Aí eu falo disso num outro vídeo, tá bom? É só você deixar no comentário aqui. Mas por hora, basta dizer que carbono 14 é um método muito válido na arqueologia. Ok. Aí acontece o seguinte: no passado, nós tínhamos vários problemas para datar o carbono 14. Primeiro, você tinha que destruir um grande pedaço do material, porque ele é destrutível, é uma técnica destrutiva. Então, eu tinha que destruir quase que um tamanho de uma folha como essa. Imagina, eu destruir uma folha como essa para poder obter carbono 14. Como é que eu vou destruir um manuscrito bíblico que eu só tenho um pedaço assim? Ou menor ainda do que esse? Você vai destruir isso para saber o carbono 14? Impossível. Então, como é que eles fizeram para datar as primeiras amostras de carbono 14? Eles pegaram aqui, deixa eu só voltar aqui para você, olha. Eles pegaram, onde é que está aqui? Eu peguei, eu tinha aqui o que eles fizeram para dar. Ah, esse aqui, ó. Eles pegaram esse pano, foi a primeira medição de carbono 14, que estava enrolando o rolo de Isaías.
O rolo de Isaías que foi encontrado em Qumran, ele estava, envolucrado por esse, tecido de linho. Como o linho também é orgânico, então eles pegaram, destruíram uma parte desse tecido que envolvia Isaías e dataram o tecido. E a partir daí deram uma data de Isaías, se não me engano, 160 ou 170 a.C., uma coisa assim, com base no que estava em volta. Porque penso, se o tecido tinha essa idade, então obviamente Isaías deveria ter. Depois disso, houve nos anos 50 mais uma outra técnica ali, com alguns pedaços de manuscritos em branco, mas ela também tinha um problema, porque ela tinha, vou mostrar para vocês, alguns manuscritos estavam com cola, então isso poderia prejudicar também as datações. Até que agora, em 2025, houve uma técnica mais refinada, e essa técnica mais refinada, ela é importante porque eu não preciso de grandes quantidades de material. Hoje, se no passado eu precisava de uma folha inteira dessa para datar um manuscrito, eu tinha que destruir tudo isso aqui, hoje basta uma coisinha desse tamanho, ou menos do que isso ainda, e você já obtém carbono. Então agora eu posso tirar um fragmento muito pequeno do manuscrito e datá-lo, com menos material destrutivo e maior eficácia. E quando eles pegaram um conjunto de textos manuscritos do Mar Morto e fizeram a datação, descobriram uma coisa interessantíssima. Em primeiro lugar, a data que o carbono 14 deu para aqueles manuscritos era mais antiga do que as datas que Frank Cross havia dado. Entendeu? Ou seja, os manuscritos do Mar Morto, pelo menos aqueles que foram datados recentemente por carbono 14, são mais antigos do que Frank Cross acreditava. E em segundo lugar, alguns deles, não todos, alguns davam na mesma data de Frank Cross. Deixe-me refinar aqui o argumento. Alguns confirmaram a data de Frank Cross, outros eram mais antigos do que ele havia imaginado. E, por coincidência, alguns daqueles que eram mais antigos do que Frank Cross imaginava foram também os que haviam sido submetidos à técnica de inteligência artificial do Enoch, que também tinha dado uma data mais antiga do que Frank Cross havia imaginado. Ou seja, a data do Enoch, da inteligência artificial, confirmou alguns manuscritos de Frank Cross e discordou de outros. E alguns dos quais ele discordou, o carbono 14 deu a data que a inteligência artificial havia dado. Legal, né? Mas onde é que entra o meu artigo? É que entre os textos datados estava esse fragmento aqui do livro de Daniel. E esse livro de Daniel foi datado entre 230 e 150 antes de Cristo. Ou seja, vou botar num gráfico aqui, vocês vão entender. O carbono 14 ele trabalha com a margem de erro, tá bom? Por isso que eles dizem que esse manuscrito que eu mostrei para vocês, ele foi escrito entre 230 e 160 a.C. Aí eu tenho um problema, porque a linha pontilhada é a época de Antíoco Epifânio e os Macabeus. Aí muitos falam, não, esse manuscrito de Daniel, ele foi copiado, então, na época que o original estava sendo escrito. Mas por que a gente já vai de cara trabalhar com a data de 160, sendo que há a possibilidade que esse texto foi copiado em 230 a.C.? O problema é que se esse texto foi copiado em 230 a.C. ou em qualquer ano antes de 179 a.C., definitivamente eu tenho uma cópia de Daniel mais antiga do que a época dos Macabeus. Se a cópia de Daniel é mais antiga do que a época dos Macabeus, logo não faz sentido dizer que Daniel é um livro criado na época dos Macabeus. Os críticos vão ter que refinar a hipótese deles, porque Daniel pode ter sido copiado antes, sido produzido antes. É uma prova absoluta de que Daniel foi escrito na época de Nabucodonosor? Não. Mas é um argumento muito forte contra a teoria majoritária de que Daniel seria fruto da época dos Macabeus. E vou mais além. Ainda que essa cópia seja do ano 160, eu tenho uma dificuldade também. Sabe por quê? Porque nessa época,
Daniel estava sendo escrito segundo a teoria dos teólogos liberais, ok? Daniel foi produzido na época dos Macabeus, eu tenho que trabalhar com um elemento diferente de hoje. Por quê? O anacronismo é o seguinte: hoje, eu, Rodrigo, posso escrever um livro no mês de janeiro e em fevereiro ele está ele ser editado, corrigido em fevereiro, e em abril ele já está nas livrarias sendo vendido encadernado. Com 3, 4 meses depois de corrigido e editado, ele está lá. Não tem dificuldade. Na época de Daniel, na época da Bíblia, não. Se um livro é escrito hoje, para ter uma cópia dele feita à mão, demorariam meses. Então, para alguém ter um livro em autoestima, a ponto de copiá-lo em várias cópias e espalhá-lo, demoraria muito tempo. Se Daniel foi produzido na época dos Macabeus, não tem como ter já uma cópia de Daniel em Qumran na época dos Macabeus. Não faz sentido, porque para essa cópia chegar ali, você teria que ter pelo menos alguns anos de aceitação do livro, de consolidação do livro, para que cópias dele fossem feitas e espalhadas por outros lugares. E mais, em Qumran encontraram 8 cópias diferentes de Daniel. Todos os capítulos de Daniel você tem ali copiados. Só o capítulo 12 que não encontramos nenhum fragmento, mas temos comentários de Daniel no Florilégio de Qumran. Então, eles conheciam Daniel. Percebeu a questão? Não faz sentido. Sem contar que eu posso trabalhar razoavelmente com a hipótese que essa cópia de Daniel era de até 230 a.C., muito anterior à época dos Macabeus. Esse é o artigo que eu escrevi. Então, com isso, repito, nós temos uma maneira também acadêmica, igualmente acadêmica, é uma hipótese, é lógico, artigo científico trabalha com hipóteses, uma hipótese razoável para afirmar que Daniel não é da época dos Macabeus, é anterior à época dos Macabeus. E se é anterior à época dos Macabeus, então eu tenho alguns desafios para os críticos de Daniel. Letra A. Eles têm que criar uma outra hipótese para justificar que Daniel é da época dos Macabeus. Não sei como. Talvez vão dizer que uma parte de Daniel seria antiga, outra parte mais recente, não sei. Vão ter que refinar a hipótese, assim como mudaram a hipótese quando antes diziam que Belsazar não existiu, que era uma invenção de Daniel, aí depois descobriram um achado arqueológico que provava Belsazar, agora eles dizem, não, Belsazar existiu, mas ele não era rei, era o príncipe regente. Então Daniel continua errado. Ou seja, vão aparecer novas ideias com o intuito de desmentir Daniel. É curioso que, geralmente, alguns acusam cristãos mais conservadores como eu de ter uma visão enviesada da arqueologia e da história. Ah, o Rodrigo Silva tem viés. Eu já ouvi isso de alguns. Ele tem viés por causa da Bíblia. Viés é uma palavra muito feia. Vamos trocar por cosmovisão? Eu tenho uma cosmovisão. Como o ateu também tem a cosmovisão dele. O cético também tem a cosmovisão dele. E a gente costuma ler as coisas de acordo com a nossa cosmovisão. Viés é o vício, é a desonestidade intelectual. Agora, quando você trabalha honestamente com dados e chega a uma conclusão ainda que diferente do outro, isso não é viés. Isso é uma maneira honesta de lidar com os dados. E na maneira honesta de lidar com os dados, eu posso afirmar para você que Daniel não era da época dos Macabeus. Eu provei que é da época de Nabucodonosor? Não. Mas eu tirei muitos dos argumentos que negam que Daniel pudesse ser da época de Nabucodonosor. E esse é um elemento a mais. Leia meu artigo lá no site, clica nele, e se gostar, deixe seu comentário. Rodrigo, eu li seu artigo, muito interessante. Se discordar também, deixe sua discordância com equilíbrio e educação, é claro, e será muito bem-vindo o seu comentário.